Advogados especializados em conflitos entre vizinhos nos condomínios afirmam que cachorros, carros, crianças e barulhos estão entre os maiores motivos das brigas. Em boa parte das vezes, os problemas são resolvidos no diálogo, mas não é raro que alguns desses casos acabem parando na justiça. Para falar sobre isso e muito mais, nós vamos conversar agora com Rodrigo Carpati, um dos maiores advogados especialistas em condomínio que a gente tem. Carpati, que legal, que honra te receber aqui no Tá na Roda. A honra é minha, Kobayashi, e todos os presentes e a audiência. Com certeza, os debates foram quentes, estou acompanhando, mas esses debates de condomínio não são menos quentes. A gente tem... Qual que é o top one, assim? Qual que é o principal problema nos condomínios? Então, você colocou bem aí. A gente fala nos 5 Cs: cão, carro, cano, criança e calote. Cão, carro, cano, criança e calote. Mas nós estamos observando aí no mercado, hoje em São Paulo, nos últimos 10 anos, tem 7 mil novos condomínios. Só em 2025, mais 1.000 condomínios. Então, esses condomínios acabam sendo foco de discórdia, e lembrando que esses condomínios cada vez maiores. Isso acho que envolve a questão física desses condomínios, que hoje são condomínios clube, a problemática de segurança. Então, as pessoas se voltam para dentro dos espaços. Você sabe que esses 5 Cs que você trouxe para a gente aqui já me dá um bom roteiro aqui para a gente começar a nossa conversa. Cão. Qual é o principal problema envolvendo cachorro no condomínio? Então, nós temos no Brasil, acho que é o 4º maior país de pets no mundo. Então, não são só cães, são gatos, pássaros, peixes. E grande parte desses animais estão dentro dos condomínios. A circulação, as pessoas deixam cachorros soltos dentro das residências e vão trabalhar. Isso traz aí uma perturbação gigantesca e, inclusive, algumas vezes conotam maus tratos. Eu lembro de situações onde nós tivemos que arrombar apartamentos com a ajuda da polícia, porque os cachorros ficaram ali. Eu lembro de conversar com uma senhora que disse: não, só o fim de semana, eu deixei comida e água. E o cachorro latiu o final de semana inteiro. Eita, nós. Deixa eu trazer o Gesualdo para a nossa conversa, que ele é professor de Direito Civil, inclusive foi meu professor há muitos anos atrás, né, Gesu? Explica para a gente aí a sua visão sobre esse novo tratamento dado aos animais, principalmente, porque isso tem mudado ao longo das últimas décadas, né? A gente tem que fazer essa diferenciação de que seja animal, né? Por exemplo, é comum convenção de condomínio estabelecer, não podem animais. Mas um peixe não pode? Um pequeno animal não pode? O que é exatamente um animal que possa causar desassossego para os condôminos? Esse tem sido um grande debate. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso convidado. Pergunta que eu faço em provas, inclusive, para os alunos, porque é uma matéria que eu trabalho bastante, a matéria de condomínio. É possível, doutor, a exclusão de condômino nocivo ao condomínio? É possível sim, a exclusão do condômino que prejudica, mas voltando só no tema do cachorro, o que prepondera, na verdade, é a perturbação, sossego, saúde e segurança. Então, não importa o tamanho daquele animal, importa a perturbação que ele causa no estabelecimento. A exclusão tem sido uma construção jurisprudencial. A legislação, a gente tem projetos, leis de modificação, inclusive o novo Código de Processo, o novo Código Civil, ele tem essa questão. Mas, por hora, é uma construção jurisprudencial e... Diga, como. Você já pegou algum caso muito interessante de algum animal muito exótico num condomínio? Que virou algum problema, alguma discussão na assembleia, algum condomínio querendo criar um canguru, uma cobra, um coala dentro do prédio? E aí? Com certeza. Eu lembro de uma cobra que constantemente ia parar no andar de baixo. Eita. Então, isso trazia um desconforto. Aquela pessoa tinha uma criança pequena, a cobra não era peçonhenta, mas mesmo assim... É complicado você. E aí, pode proibir? Então, você pode regular. Se é uma cobra, por exemplo, que traz, que não está legalizada, com certeza é proibido. Se ela tem ali maus tratos, é acondicionada no espaço muito pequeno, também não pode. Mas se é um animal legal que pode ser criado, mas daí a gente vai de novo pela perturbação. Sim. Então, por mais que ele seja legal, por mais que eu possa ter um cachorro, ele não pode perturbar o sossego alheio. Perfeito. Fala aí, Priscila Silveira, você já teve problemas de condomínio? Se bem que você deve morar em casa, né, Priscila? Você tá uma cara que mora em mansão, não vai dividir a vida com nenhum outro condômino. Quem me dera, eu tenho medo de morar em casa, acredita, Koba? Eu moro em condomínio e eu nunca tive problema com ninguém, eu sou tranquila com relação ao condomínio. Mas eu vejo que o barulho, a questão do barulho é um problema
que atinge muita gente, principalmente quando eles acontecem depois das 10. E a pergunta que eu faço para o doutor é o seguinte: na verdade, o barulho depois das 10, né, a gente tem a lei do silêncio, mas o barulho, dependendo dos decibéis, eles também são vedados durante o dia. Então, eu queria que o senhor explicasse, né, essa questão, porque às vezes as pessoas falam assim: não, mas eu posso fazer barulho, ainda não são 10 horas. E aí eu queria saber se de fato isso, né, acontece. Infelizmente, Priscila, não tem uma solução prática para isso. Primeiro, nos grandes centros, né? À noite, a hora que você vai descansar, além das festas, além do cachorro, passa o caminhão do lixo, passa o cara tirando a caçamba. Ah, mas não pode. Aquela dark kitchen. Então, a legislação ela vai caminhando de uma forma que fica inviável. Hoje, as normas ABNT específicas que tratam de perturbação do sossego, lembrando que perturbar o sossego é crime. Elas têm decibéis que estão sendo revistos, mas essa perturbação é durante o dia e durante o momento noturno. Perturbar o sossego é crime previsto no Código de Contravenções, perturbação do sossego. Então, em tese, uma perturbação do sossego, eu chamo a polícia, ela tem que resolver. Na prática, isso não acontece. Você pega em locais, às vezes... Mas é bom registrar, né? É bom registrar. Faz um vídeo, reclama, formaliza para o condomínio. Qual que é a dica? Quem está sofrendo isso? Como, por exemplo, lá em casa eu tenho um problema sério com o meu vizinho, que ele gosta de karaokê e ele acha que canta bem. Então, assim, é uma tristeza sem fim. Não tem muito dia certo para isso acontecer. Não tem muito dia certo para isso acontecer. O que eu preciso fazer, por exemplo, quem está na mesma situação que eu? E aí? É complicado, Kobayashi, porque a gente tem um outro agravante, que é, às vezes, a falta de isolamento acústico entre unidades. Então, nós temos uma norma de 2013, mas muitos prédios são antigos, e isso faz com que a interferência seja grande. Eu tenho um cliente onde ele aperta a descarga e o vizinho de baixo reclama. Ele está só utilizando o banheiro. Então, é um problema de isolamento acústico. O problema é grave. O que tem que usar é o bom senso. Parece um jargão, mas é o bom senso. As pessoas precisam entender. Ele pode fazer o karaokê. Então você bate lá na porta dele e fala: amigo, você pode cantar, mas vamos dar uma maneirada, abaixa um pouco o volume, coloca o isolamento na sua residência. Vou dar um fone de ouvido para ele. Fala para ele assim, Koba, você gosta de cantar? Ele vai falar: gosto. Então por que você não aprende? Isso aí, verdade. Boa dica, Pachecão. Já que estamos falando de cantorias, vamos com o cantor aqui do nosso programa, Diego Tavares. Eu vou aproveitar esse momento com o Dr. Carpati aqui para tirar uma dúvida pessoal, uma coisa que está acontecendo. Depois a gente negocia os honorários, doutor. Eu tenho lá no prédio onde eu moro, o síndico parece que tem os seus favoritos. Então, algumas situações que acabam gerando penalidades para alguns condôminos não geram penalidades para outras situações equivalentes. Como que os condôminos que são prejudicados com esse tipo de conduta do síndico, eles podem reagir? O que eles podem fazer? Não, isso já está na cara que o síndico é uma pessoa tendenciosa e inapropriada para ocupar o cargo. Então, hoje o mercado cresce cada vez mais a figura do síndico profissional. É profissionalizar, é conscientizar aquela tua comunidade, aqueles seus vizinhos e buscar um profissional que atenda os anseios da coletividade e não só... Explica isso pra gente, porque isso aí tá uma onda interessante. A coisa do síndico profissional. É o cara que ele não precisa nem morar, às vezes, no condomínio, não é isso? Exatamente. Ele é externo, não mora no condomínio, não está nem apegado aos afetos dele, nem aos desafetos. Ele vai agir ali racionalmente, com base no que mais se espera de uma conduta técnica. Como é que tem funcionado isso? O que precisa? Sai mais caro, sai mais barato? Como é que é? Eu tenho observado que sai mais barato porque você pagando, você consegue exigir. Então, aquele morador, tem bons síndicos moradores, a gente chama esse morador de síndico orgânico. Ele pode ser um bom síndico, mas a dedicação dele é limitada. Ele trabalha, ele tem algumas outras atividades, ele vai viajar no final de semana, ele tem férias. O síndico profissional, ele tem uma estrutura por trás dele para colocar esse condomínio para funcionar. Então, em tese, busca-se um síndico profissional porque ele tem uma qualificação profissional específica para aquilo. Ele está atrelado a um contrato. Então, alguns condomínios têm o síndico ali todos os dias, tem equipes que trabalham, e isso faz com que a efetividade desse profissional que está apto para exercer essa atividade seja mais efetiva do que um síndico, às vezes, sem tanta capacitação
ofereça serviços. Eu morei em um condomínio numa ocasião que a síndica estava lá, moradora, já estava lá há mais de 20 anos, síndica do condomínio. E havia ali uma insatisfação de boa parte dos moradores, mas um constrangimento em se iniciar um movimento de oxigenação. Nada contra a pessoa da síndica, mas assim, sem atualizar, sem novas ideias, um condomínio que não se adequava às questões mais modernas dos condomínios. Você enfrenta muito isso também aí no dia a dia dos condomínios de São Paulo? Muito isso, e o que reflete isso, Kobayashi, ao final de tudo isso, são condomínios desvalorizados e a desvalorização da própria unidade imobiliária. Sim. Então, a passividade, deixar aquele síndico, o imóvel, ele é um bem que está no mercado, então ele envelhece, ele tem a vida útil do produto. Sim. Se ele não fizer uma manutenção preventiva, corretiva, ele vai se desgastando. E na hora de você renovar aquele patrimônio, custa muito caro. Então o prédio mal gerido profissionalmente, sim, o prédio sem grandes mudanças, ele acaba trazendo uma desvalorização do próprio bem imobiliário. Então, manter uma situação como a que você colocou, de síndicos que se perpetuam ali, podem existir interesses escusos, mas mesmo que não existam, isso traz um desgaste muito grande para aquela comunidade. Temos mais 2 minutinhos, dá tempo de uma última pergunta do Luiz Fernando Pacheco. Sem brigar dessa vez, hein, Pacheco? Não é possível que você vai arranjar uma briga na hora de perguntar. O Pacheco seria um bom síndico, eu acho. Deus me livre. Por ordem na casa. Eu não brigo, eu debato com veemência, é apenas isso. Você sabe que tem uma coisa que me incomoda em condomínio? Eu morei em casa, casa é segura. Se você tem uma rua com segurança e tal, câmeras e cerca elétrica e tal. A minha casa eu nem trancava a porta, para falar a verdade. Dentro do condomínio, né? Mas hoje eu moro em condomínio. E uma coisa que me incomoda no condomínio é o seguinte: eu moro sozinho. Existem outras unidades, outros apartamentos em que moram 5, 6 pessoas. E a gente divide a conta de água. O que me parece que é algo bastante comum, pelo menos aqui em São Paulo, né? Essa é uma questão que eu acho... É uma questão que é de fácil solução, mas que os condomínios não adotam. Como é que você vê isso? É muito interessante a pergunta, Pacheco. A forma de se dividir os condomínios é através da fração ideal. Então, quando você não tem... Para a unidade, ok, mas às vezes para o consumo que você consegue identificar, a luz, não é certo que você pague a luz do vizinho que estava viajando, ou o inverso, como o caso da água. Então nós temos uma legislação, os prédios novos, eles saem hoje com uma individualização, por lei. Existe uma lei. Os antigos, se isso incomoda muita gente, a gente busca empresas de individualização homologadas pela própria concessionária. Tem empresa que faz uma medição parcial, paralela, e depois a conta de água vem R$10 mil e dela vai dividindo pelas unidades. Isso já existe. Ô, Rodrigo Carpati, obrigado. Quero que você deixe aí para as pessoas as suas redes sociais, como elas fazem para te seguir, te mandar lá uma dúvida, porque isso aí é uma coisa que gera dúvida toda hora. Fala pra gente aí como é que as pessoas encontram o Rodrigo Carpati. Então, através das redes sociais, a gente trabalha com bastante conteúdo elucidativo. Rodrigo Carpati, em qualquer rede social, consegue me encontrar. Perfeito. Recebemos aqui o advogado especialista em condomínios, uma das maiores autoridades no assunto no Brasil. Uma honra te receber. Espero que você volte mais vezes aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado. E por aqui nós vamos voltar agora para a nossa roda. É na câmera 1, é isso, Vitinho? Então vamos lá para a nossa roda, porque Diego Tavares, você cantor que eu quero saber se você já arranjou problemas com seus condôminos, com seus vizinhos. Olha, muitos problemas, eu sou... Mas é de cantar mal? Porque isso aí não é possível, né? Você tem carreira? O grande problema que eu acho que eu já ofereci para os meus vizinhos é barulho de criança, porque eu tenho 3 filhas, as 3 pequenininhas, né? Elas têm diferença de 2 anos, as mais velhas, a Olivia Sofia, tem 4 e a Aurora tem 2. Então teve um período muito turbulento de barulho, principalmente à noite, quando elas acordavam para chorar. Mas eu tenho um problema muito parecido com o seu também, que é vizinho que gosta de festa, que gosta de karaokê. Então, lá no prédio onde eu moro, barulho é o que é mais terrível lá, né? De resto, eu acho que até que tá tudo bem. É um prédio pequeno, são poucos moradores, então
quase tudo a gente consegue se organizar no grupo de WhatsApp. Eu não faço parte de grupo de WhatsApp de condomínio. Não, Deus me livre, cara. Sim. E você acredita nesses grupos? É bom dia, boa tarde, boa noite e problema resolvido, zero, Jesus. Rapaz, eu não só tive problema de condomínio, como no meu, eu fui presidente da associação, que equivaleria ao síndico. Só arrumei problema na minha vida. E principalmente porque dava incompatibilidade. Quem mais fazia festa era eu. E eu tinha que punir a mim mesmo. Então não foi uma boa experiência para todo mundo no meu condomínio quando eu fui síndico. Não recomendo para ninguém, a não ser que seja um síndico profissional, como o Carpati nos orientou a ter. Você nunca arranjou briga no condomínio, não, Pacheco? Duvido. Você que debate com veemência? Duvido. Não, eu sou muito tranquilo. Na verdade, eu tinha uma síndica que... Eu morava na Rua Lagoas, em frente, aqui em São Paulo, Rua Lagoas, em frente à Praça Buenos Aires, num edifício icônico, muito bacana, antigo, o edifício Paquita. E o problema do edifício antigo é que na laje, não tinha laje, era teto e chão. Então a acústica era muito prejudicial. A Maria Alice Fergueira, falecida atriz, aquela atriz do Tapa na Pantera, sabe? Não é do meu tempo, Pacheco. Tapa da Pantera, um vídeo icônico que teve. Dá problema em condomínio também. A Maria Alice ficava muito brava quando eu, às segundas-feiras, tinha pôquer na minha casa e ela ficava brava com isso. Mas nada que uma boa conversa não resolvesse. Os meus atuais vizinhos vão ter uma folga até o fim do mês, porque eu tô mudando de casa. Aí, tá vendo? Esse é o cara que é o super rico. Quando você vê projeto de super rico no Congresso, tá se referindo ao Pacheco. É para uma maior, para uma mais cara. Você viu o que ele falou, né? Eu quero ser tributado. Olha lá. Esse país precisa tributar gente como eu. Só para falar, Kobe, você viu que ele me deu, né? Olha, seguro, viu? Eu moro com segurança, deixava... Ou seja, ele quis dizer bem claro que eu, né, sou aqui, como diz o Diego, um menino. Não, eu quis dizer é menina. Que é um medo que não é justificável se você tem uma rua com segurança. Sim, é verdade isso. Com você. No meu condomínio eu também não tenho nenhum problema. A única coisa, assim, por exemplo, tem a área que seria comum, não pode andar com o cachorro, não pode criança correr. Isso Você vê a história que o Carpati contou? Apareceu uma cobra no seu apartamento, do andar de cima. Deus me livre. Cada condomínio tem a sua particularidade, né?